Espero que todos estejam bem. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal e hoje eu gostaria de gravar aqui e compartilhar com vocês como que a gente importa dados do Excel para o Jump, né? Quando a gente está trabalhando com projetos de investigação, quando nós temos tabelas de dados, qual é o jeito mais fácil e quais são outras opções, né, de importação aí de dados, principalmente do Excel para o Jump. Então eu tenho aqui duas tabelas de dados, eu estou trabalhando com o sistema iOS, vou falar das pequenas diferenças entre o iOS e o Windows, né? Mas aqui nós temos uma tabela de dados, temos 5 abas diferentes aqui. Vou abrir o Jump, né? A gente abre o Jump e o que a gente faz, né? Aparece aqui umas dicas do dia e não tem tabela, né? O que a gente faz? A gente pode criar uma nova tabela, então File, New Data Table, tá? E aí a gente tem essa tabela aqui e o mais fácil, eu diria assim, é você copiar toda a sua tabela, incluindo, né, o nome de cada coluna, né, nesse caso peça, operador, medida e o Y, dar um Ctrl C, né, ou copiar, ir até o Jump, Edit, Paste with Column Names, né? Então a gente dá esse comando e ele vai copiar e colar a sua tabela de dados com o nome das colunas, ou seja, peça, operador, medida e Y. Se eu simplesmente criar uma tabela nova e eu somente colar os dados, o nome das colunas vai ficar como se fosse um dado, um valor, um número, um texto, né, para ser analisado. Então, ele vai ficar com o nome das colunas, coluna 1, 2, 3, 4, e isso vai fazer com que a sua análise seja incorreta. Então, a minha dica para o pessoal é copiar e colar com o nome das colunas, tá? Essa é a forma usando o próprio cabeçalho aqui, o próprio menu do Jump. Agora, falando de atalhos, né? Um atalho que eu gosto bastante no Jump é eu abri o Jump, já está aberto aqui no meu computador, eu vou dar um Ctrl N, tá? O Ctrl N, assim como Excel, PowerPoint e outros softwares, é você criar um documento novo. Então eu acabei de criar uma tabela nova, lá no meu Excel eu tenho um Ctrl C, e aqui no Jump eu simplesmente dou um Ctrl Shift V. Quando eu dou Ctrl Shift e V, eu consigo colar com o nome das colunas. Se vocês prestarem atenção, aqui ó, do lado de cada uma dessas funções existe qual é o seu atalho. Aqui no meu computador, esse é o atalho para esse teclado aqui. Se você estiver usando o Windows, vai aparecer Ctrl mais Shift mais V, ok? Essa é uma das formas, né, mais fáceis de importar dados, tá? Existe ainda uma outra forma de importar dados do Excel para o Jump. Vou mostrar aqui para vocês. Quando você abre o Jump, você consegue vir aqui e abrir a File Open. Então ele vai perguntar para você onde que você quer onde estão esses arquivos, né? Se você tem uma tabela de dados do formato XLSX, você consegue simplesmente clicar nela, abrir, e o Jump vai entender que existem várias abas nesse seu documento e ele vai mostrar para você aqui na direita quais são essas abas. E aqui, se você não fizer nada, ele mostra uma visão prévia, né, de como que isso vai ser feito. Então eu tenho que tomar cuidado, né? Essa função é um pouco mais complicada, mas ela é bem possível e eu já vi muita gente usando, tá? Então aqui eu tenho alguns números para configurar, né? Vamos lá. Column headers, start on row, então ele vai começar a ler a partir de que linha nessa minha tabela, né? Então eu tenho que configurar isso. Olha, se eu deixasse aqui como 1, o que está acontecendo? Ó, vou abrir a tabela e mostrar para vocês. Eu tenho
essa palavra dados aqui nessa linha. E os meus dados, eles começam na linha 5 aqui da minha, da minha aba, né? Então, o Jump está entendendo, né? Deixa eu voltar lá. O Jump está entendendo que se eu começar na linha 1, a primeira coisa que vai estar escrito lá em cima vai ser dados, depois coluna 1, 2, 3, 4, 5. Isso não vai dar certo. Vai ficar duas linhas em branco, eu vou ter que organizar essa minha tabela. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar assim, ó, Jump, começa para mim essa tabela da linha 4. Então, ele simplesmente organizou aqui laboratório, peça, instrumento, operador, medida e o nosso Y. Os outros valores aqui é tudo em relação a onde que começa, onde que termina cada uma das tabelas, né? Linhas e colunas. Então, do jeito que eu coloquei aqui, se eu importar essa aba dados MSA, começando pela linha 4, vou dar um import aqui, pronto, está feito também a importação dos meus dados. Ok, pessoal? Espero que isso tenha ajudado vocês. E se gostou, né, deixa aí um like, se inscreve no canal e mais vídeos de dicas aí do uso do Jump para investigação de projetos, análise de dados estarão disponíveis em breve. Obrigado.